Mas segue a justiça, lava Senhoras e senhores, com a palavra, o Presidente da República. Declaro aberta a cerimônia de formatura da turma Aracide Carvalho Guimarães Rosa, 2017-2019, do curso de formação do Instituto Rio Branco. Neste momento, a embaixadora. O Prêmio Lafayette de Carvalho Silva é concedido aos 2 primeiros colocados no concurso de admissão à carreira de diplomata. Pelo primeiro lugar no concurso de admissão à carreira de diplomata de 2017, recebe o Prêmio Lafayette de Carvalho Silva, medalha de prata, o secretário Paulo Mendes de Carvalho Guedes. Pelo segundo lugar no concurso de admissão à carreira de diplomata de 2017, recebe o Prêmio Lafayette de Carvalho Silva, medalha de bronze, o secretário Bruno Rodrigues Teixeira. O Prêmio Rio Branco é concedido aos 2 primeiros colocados no curso de formação do Instituto Rio Branco. Pelo primeiro lugar no curso de formação, recebe o Prêmio Rio Branco, medalha de vermelho, o secretário Bruno Rodrigues Teixeira. Pelo segundo lugar no curso de formação, recebe o Prêmio Rio Branco, medalha de prata, a secretária Priscila Liz Alves. A seguir, a embaixadora Gisela Padovan, diretora-geral do Instituto Rio Branco, fará a apresentação dos formandos da turma Aracide Carvalho Guimarães Rosa, com base na ordem de antiguidade na carreira de diplomata. Solicita-se que a sequência de chamadas se realize sem interrupções por aplausos. Apresento a relação completa dos formandos da turma Aracide Carvalho Guimarães Rosa, do curso apropriada para esse momento. A julgar pelo patrono que vocês elegeram, essa travessia não poderia estar em mãos mais sábias. Que vocês tenham elegido como patrona da sua turma a Aracide Guimarães Rosa. Que tenham decidido guiar-se pelo seu exemplo de firmeza de caráter, de retidão moral, de coragem pessoal. Constitui uma indicação de que o futuro da casa, essa nossa casa que tem tanto passado, e um passado tão ilustre de serviços prestados ao Brasil, encontra-se nas melhores mãos possíveis. Muito obrigada.
Fará uso da palavra o embaixador Ernesto Araújo, ministro de Estado das Relações Exteriores. Senhor Presidente da República, Jair Bolsonaro, senhor Vice-Presidente da República, Hamilton Mourão, senhores ministros, senhores senadores, senhores deputados, senhores comandantes de força, senhores embaixadores, senhor secretário-geral, senhora diretora do Instituto Rio Branco, senhora Paraninfa, senhores chefes da casa, demais autoridades, colegas, amigos, caros formandos. Senhor Presidente, ministros, autoridades, queria dizer que, em primeiro lugar, fico extremamente grato em nome de todos aqui por honrarem com sua presença esta casa e todos os diplomatas brasileiros, neste dia em que a nossa casa, em que a nossa carreira celebra sua continuidade e principalmente sua renovação, com a formatura da turma Aracide Carvalho Guimarães Rosa. Neste momento, lutamos justamente pela renovação do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente, por nos admitir, a nós, diplomatas, sob o seu comando, nessa luta. Nenhum presidente da República, no período de quase 3 décadas em que tenho tido a felicidade de trabalhar no serviço exterior, nenhum valorizou mais o papel do Itamaraty do que o senhor. Nenhum teve uma visão mais clara do que a sua sobre o papel da política externa executada pelo Itamaraty em um projeto de grande transformação nacional. Isso, para nós que estamos aqui hoje, constitui naturalmente um privilégio e, ao mesmo tempo, uma enorme responsabilidade. Seremos dignos dessa confiança e dessa responsabilidade. Recentemente, o senhor presidente me mandou uma mensagem de WhatsApp, aquele que mandou a todos os ministros. E, aliás, é interessante porque a oradora da turma mencionava que a turma do Instituto Rio Branco, que agora se forma, se tornou uma família, né? E eu acho que posso dizer, junto com os colegas de gabinete que estão aqui, que a equipe de ministros que o senhor formou, presidente, estão se tornando também uma família. E temos, inclusive, o privilégio de trocar, muitas vezes, comentários no WhatsApp. Isso acaba sendo também uma das grandes novidades, eu acho, inovações do seu governo e que enfatiza e reforça esse sentimento de responsabilidade conjunta. Mas eu dizia que o senhor mandou uma mensagem aos ministros dizendo: enquanto não faltar água do mar, não deixaremos de lutar. E fique certo, presidente, de que esse é o sentimento que nos anima. Certamente, esse é o sentimento que me anima e que eu gostaria de transmitir aqui a essa turma que agora se forma. Queria dizer aos formandos que há 27 anos eu estava aí, né, exatamente onde vocês estão. E agora estou aqui, mas continuo aí. Eu continuo me sentindo aí, continuo sentindo o mesmo entusiasmo, a mesma perplexidade no sentido positivo de repente estar no meio de uma entidade, de uma instituição que tem a história que tem e que tem o futuro que tem. É uma sensação que eu peço que vocês, e tenho certeza que vocês não perderão, e que vai animá-los ao longo da vida. Gostaria de dizer também o seguinte: os diplomatas brasileiros devem servir ao Itamaraty, mas devem, sobretudo, servir ao Brasil. Nunca podemos perder de vista esse horizonte último. O Itamaraty é um extraordinário instrumento da pátria e somente florescerá se a pátria florescer. Em segundo lugar, quero dizer que a diplomacia é um método, não é um conteúdo. A diplomacia é um ofício, uma arte. Nós podemos equipará-la, por exemplo, à arte da navegação. A navegação é indispensável para chegar a algum lugar, mas não determina para onde ir. Há que saber para onde se quer ir e utilizar, nesse caso, nesse exemplo, a arte da navegação para lá chegar. Do mesmo modo, colocados diante dos desafios da realidade, dos desafios de posicionar o Brasil no mundo da maneira que melhor corresponda ao nosso projeto de transformação, e perguntados sobre o que queremos, não podemos responder: queremos diplomacia.
Diplomacia não desenha um rumo, diplomacia não proporciona um objetivo. Precisamos formular a noção dos objetivos e para eles apontar. Isso significa, antes de mais nada, pensar. E assim, o terceiro apelo que eu lhes faço é que não deixem de pensar, que não terceirizem o seu pensamento aos meios de comunicação, nem a ninguém, que diante de cada situação não puxem aquela ficha básica previamente gerada pelo discurso dominante. Não tenham medo de correlacionar fatos. Hoje nós vivemos num círculo fechado, onde parece que qualquer tentativa de correlacionar fatos é imediatamente chamada de teoria da conspiração. Rompam esse círculo. Há vários anos, há uns 15 anos, eu escrevi uma pequena obra de ficção. Não sei se vou publicar um dia, mas vou fazer aqui um pequeno trailer. Se passa em um mundo do futuro que é dominado por uma casta de controladores do discurso, chamados os tautólogos. Os tautólogos, evidentemente, praticam a tautologia, e sua função é evitar qualquer expressão do pensamento que procure dizer algo além do único sentido aprovado. Nesse mundo, existe um único e último líder rebelde, que, segundo a lenda, ainda ousa emitir juízos sintéticos, isso é, expressões que procurem afirmar algo além daquilo que está em seus próprios termos. Como seria, por exemplo, esta frase de Guimarães Rosa, que eu gosto muito. Tudo é a ponta de um mistério, inclusive os fatos. Naquele mundo dos tautólogos, não se poderia dizer isso, nem se poderia dizer praticamente nada. Eu nunca imaginei que nós fôssemos chegar tão perto de viver no mundo dos tautólogos, mas acho que chegamos, mas ainda não estamos inteiramente lá. Então eu faço um apelo a vocês, formandos, que não se assujeitem aos tautólogos. Não deixem de sentir também. Entre aquilo que apaga o seu coração e aquilo que o acende, eu sugiro que optem por essa segunda via. Política externa não é lugar para sentimentos? Isso é o que dizem os tautólogos. E acrescento aqui também algo que acabo de ouvir da oradora da turma. Não nos percamos em medos nem hesitações. Outro dia, senhor presidente, o senhor nos dizia também a alguns ministros e outros funcionários que o acompanhávamos na ocasião. Nós temos uma oportunidade única de mudar o Brasil. E eu tomei essas palavras não somente como uma pertinente avaliação do quadro político, mas como um chamamento, como o toque de um clarim, como uma missão. E eu conclamo aqui todos dessa casa a participarem dessa missão, como um compromisso existencial profundo. Mudar o Brasil, transformar o Brasil na grande nação que nós somos chamados a ser. O Brasil escuta hoje esse clarim que o conclama a um grande destino histórico. E o que nós faremos diante desse chamado? O que nós diremos quando nossos netos nos perguntarem: o que você estava fazendo em 2019? Quando tiveram a oportunidade de mudar o Brasil? O que vocês estavam fazendo em 2019, quando esse Brasil em transformação teve a oportunidade de contribuir para transformar o mundo? Estamos trabalhando. Aqui no Itamaraty, estamos trabalhando pelo crescimento econômico, pela capacitação tecnológica, pela segurança, pela democracia, pela soberania nacional, pela dignidade humana e pelos valores fundamentais do povo brasileiro. Esse é o nosso horizonte. Todas as ações que viemos tomando nestes últimos meses apontam de maneira coerente no sentido dessas prioridades. Já estamos avançando em todas elas. Fechamos acordos com grandes economias e grandes centros tecnológicos do mundo e estamos a ponto de fechar outros. Recuperamos o processo de integração regional, reavivamos parcerias essenciais para o reforço de nossas defesas e de nossa capacidade de enfrentar o crime. Ajudamos de maneira decisiva a criar uma marcha irreversível rumo à democracia na Venezuela e em toda a nossa região. Defendemos o direito à vida nas Nações Unidas, promovemos a liberdade econômica ao engajar-nos, por exemplo, no processo de reformas da OMC, levantamos a voz pela liberdade religiosa e pela liberdade de expressão. Nossos interesses unidos aos nossos ideais. Somente assim seremos alguém no mundo. E eu gostaria de deter-me um pouco, por um momento, em um tema específico, o tema da Venezuela. O mundo todo tem hoje os olhos postos na Venezuela, porque ali se dá um combate entre a democracia e a opressão, entre a verdade e o cinismo. O ressurgimento da Venezuela, em torno de uma esperança de democracia,
configurada pelo seu presidente encarregado, se deve fundamentalmente a um esforço diplomático e democrático, mas a um esforço diplomático dos países democráticos das Américas reunidos no Grupo de Lima. E o Brasil participou e participa intensamente desse esforço, decisivamente, desde os primeiros dias deste governo. Este governo se identificou com a causa da democracia e da verdade na Venezuela. Isso está claríssimo. E é muito triste ver pessoas no Brasil torcendo pela tirania e pelo cinismo apenas para ver este governo se dar mal. A absoluta falta de ideais diante do tema da Venezuela, às vezes é algo que me espanta, por parte da imprensa e de comentaristas, sobretudo, mas não há de ser nada. Esta nossa política externa, isso eu garanto, não recua diante do primeiro obstáculo, nem da primeira crítica, nem da segunda, nem da terceira, nem da milionésima. Porque nos move a convicção muito simples e profunda de que estamos fazendo o que é certo. Porque nos move a esperança dos brasileiros e dos nossos vizinhos. Ainda ontem eu escutava de uma ativista pró-democracia de um país sul-americano a seguinte frase: o governo Bolsonaro é a grande esperança da democracia em toda a América do Sul. Estamos rezando todos os dias pelo seu presidente. Isso não é a avaliação de um especialista em relações internacionais, que poderia aparecer na The Economist ou na Foreign Affairs ou em algum periódico brasileiro. Isso era o grito rasgado de fé e de esperança de alguém que sente na carne os efeitos da tirania, de alguém que anseia pela liberdade, não como um modelo teórico em um seminário de sociologia, mas a liberdade com o pão da vida. Estamos construindo a nossa política externa a partir desse compromisso com a democracia em nossa região, desse compromisso com a liberdade. Liberdade de carne e osso. Somente a liberdade, bem fundamental do ser humano, dará sentido aos nossos demais objetivos. Senhor presidente, eu acho que se perguntarem a qualquer brasileiro se quer um novo Brasil, um Brasil mais próspero, feliz, essa pessoa dirá imediatamente que sim. Se quer um Brasil transformado, dirá que sim. Se quer um Brasil diferente do que era nos últimos anos e décadas, exclamará sem pestanejar que sim. Mas se perguntarmos se querem uma política externa diferente, muitos dirão, ah, não. Aí não. Queremos uma política externa igualzinha. Igual a dos últimos 40 anos, esse período que gerou estagnação econômica, desemprego, desindustrialização, corrupção galopante, criminalidade, ineficiência, colapso da educação e dos serviços públicos, tudo isso, queremos mais do mesmo? Não. Não teremos um Brasil diferente com uma política externa igual. Pois a política externa é um terreno essencial para o avanço da nação. Precisamos de uma política externa que escape ao mundo repetitivo e fechado dos tautólogos. Precisamos de uma política externa que ajude a mudar o Brasil. Simplesmente isso. Bem, hoje também é um dia de homenagens, e sobretudo um dia de homenagens. Queria homenagear inicialmente todos os professores do Instituto Rio Branco, que formaram essa turma e continuam formando as novas turmas, alguns dos quais inclusive foram meus professores tantos anos atrás, e a quem tanto devo. Homenagear a diretora do Instituto Rio Branco, embaixadora Gisela Padovan, pelo seu trabalho na frente dessa instituição de referência. Quero homenagear os familiares dos formandos, aconselhando que se preparem, porque se os seus filhos, maridos, esposas, seus pais, que agora se formam, nos seguirem, como seguirão nesta luta e nesta aventura a qual vos convoco, nem tudo serão rosas para vocês, familiares. Vocês sofrerão ao lado deles. E eles somente suportarão a luta se tiverem vocês ao seu lado. Como eu tenho o privilégio de ter ao meu lado a minha família, especialmente minha mulher, Maria Eduarda, aqui presente, sem cujo amor e apoio eu não estaria aqui. E não teria forças para a imensa tarefa que o senhor me atribuiu, senhor presidente. Quero homenagear a Paraninfa, embaixadora Eugênia Bartelmes,
com seu espírito de dedicação, sua grande capacidade de trabalho, seu patriotismo e sua integridade, qualidades que bem conheço e admiro, desde que convivemos em turmas contíguas no Instituto Rio Branco. E quero homenagear e enaltecer a figura da patrona da turma, Aracy de Carvalho Guimarães Rosa, pessoa de extraordinária coragem e princípios, que salvou inúmeros judeus durante a Segunda Guerra Mundial. É uma belíssima escolha de patrona, realmente. Mostra a consciência dessa turma de que a diplomacia não significa ficar em cima do muro. Diplomacia não significa ficar assistindo aos grandes embates da humanidade, esperando para ver quem ganha e aí aderir ao vencedor. Diplomacia precisa ter sangue nas veias. E com Aracy quero homenagear todos os combatentes da liberdade e todos os que sofrem perseguição na Venezuela e em todos os lugares do mundo. Falando de Aracy, este também é o momento de anunciar que, em breve, o Itamaraty estará apresentando ao presidente a proposta de criação do Instituto Guimarães Rosa, uma entidade que será encarregada de promover a língua, a cultura e a produção criativa do Brasil no exterior e cujo nome homenageia justamente o marido de Aracy, o diplomata e escritor João Guimarães Rosa, cuja inesgotável aventura criadora nos recorda também que a diplomacia é, entre outras coisas, um projeto literário no mais alto sentido e simboliza a permanente reinvenção e redescoberta das nossas raízes e da nossa alma. E eu gostaria de encerrar, se me permitem, citando o Evangelho, quando diz: a pedra que os construtores rejeitaram, essa pedra tornou-se a pedra angular do edifício. De fato, a pedra que os órgãos de imprensa rejeitaram, que a mídia rejeitou, a pedra que os intelectuais rejeitaram, a pedra que tantos artistas rejeitaram, a pedra que tantos autoproclamados especialistas rejeitaram, essa pedra tornou-se a pedra angular do edifício, o edifício de um novo Brasil. Esse raio vívido de amor e de esperança que a terra desce. Senhor presidente, nós aqui no Itamaraty, formandos e formados, modernos e antigos, homens e mulheres, todos nós estamos prontos para, a partir da sua orientação e com base na pedra angular, rejeitada por tantos, mas escolhida pelo povo brasileiro, ajudá-lo a construir esse novo Brasil. Muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Deixa pronto de lado. Prezado Ernesto, em linguagem de Libras, com o nosso comandante da Marinha, nos informou que não vai faltar água no mar. Não é porque ele perderia o emprego dele, não. Mas é sinal que juntos, todos aqui, vamos lutar pelo nosso querido Brasil. Prezado vice-presidente Antônio Hamilton Martins Mourão, meu amigo e contemporâneo da Academia Militar das Agulhas Negras, prezado embaixador Ernesto Araújo, vamos sim mudar juntos o destino do nosso Brasil. Quando os senhores falham, entram nós das Forças Armadas. E confesso que torcemos muito para não entrarmos em campo. Chefe de missão diplomática, acreditado junto ao meu governo, senador Nelsinho Trade, deputado Eduardo Bolsonaro, tem um dom aqui por Itamaraty, e um carinho todo especial, sem querer substituí-los, obviamente.
embaixador Otávio Brandelli, embaixadora Eugênia Bertelmes, embaixadora Gisela Padovan, secretária Sara Cruz Ferraz, oradora da turma, por meio de quem cumprimento todos os formandos do Instituto Rio Branco e familiares. E também, com toda certeza, inspirado nesse nome ímpar da patrona, o meu ministro, o nosso ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, em contato com o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, informou que manterá o concurso dos senhores no corrente e nos demais anos. É uma prova de reconhecimento do trabalho de todos os senhores e senhoras. O nosso campo, eu como militar, e o dos senhores é quase que oposto, mas dentro de uma nação são complementares. Disse aqui o Ernesto, a questão da Venezuela, e aproveito um momento ímpar, de ser ouvido pela nossa querida, estimada e necessária imprensa, que além da Venezuela, a preocupação de todos nós deve voltar-se um pouco mais ao sul agora, na Argentina, por quem poderá voltar a comandar aquele país. Não queremos, eu acho que o mundo todo não quer, uma outra Venezuela mais ao sul do nosso continente. Mas, senhores e senhoras, neste dia tão especial para os formandos do Instituto Rio Branco e para seus familiares, quero discorrer sobre um momento também muito especial que vivemos hoje no Brasil. Todos sabem, temos um novo projeto de nação. Esse projeto foi escolhido pelos brasileiros nas urnas, com a escolha de uma plataforma que o povo identificou como sua. É o projeto de um Brasil grande, soberano e próspero, fiel aos valores e aos anseios do seu povo. Quero que vocês saibam que a política externa, conduzida pelo Itamaraty e capitaneada pelo ministro Ernesto Araújo, será essencial para os sucessos desse projeto. É para essa tarefa que os formandos do Instituto Rio Branco são hoje convocados, a de dar voz ao nosso povo, defender nossos valores e elevar o Brasil ao patamar de grandeza e prosperidade que está destinado. Essa é a diretriz que passo a vocês. Trabalhe por um Brasil aberto aos grandes fluxos econômicos, um Brasil capaz de conectar-se aos grandes centros tecnológicos, de atrair investimentos e de abrir mercados. Trabalhe para defender a democracia e a liberdade em nossa região e no mundo, pois somente sob o império da lei, no ambiente de liberdade, poderemos prosperar e crescer. O Brasil pode fazer a diferença. A voz do nosso povo e a voz de cada um de vocês, diplomatas brasileiros, podem ser decisivas. Inovem, mostrem iniciativa e apliquem o melhor de suas vidas no serviço à nossa nação e ao nosso povo. Busque compreender o Brasil e defendê-lo. Não permitam que nosso país seja definido de fora, com base em conceitos e interesses alheios. Busquem compreender o mundo e trabalhem para que o Brasil ocupe o melhor lugar possível dentro do concerto das nações. Estudem as correntes de comércio e como aumentá-las, mas estudem também as correntes de pensamento. O mundo é um grande fluxo de bens e mercadorias, mas também é cada vez mais um grande fluxo de ideias. E, no final das contas, são essas ideias que determinarão a estrutura do poder político e econômico no futuro. Tenham humildade de reconhecer nossas limitações e problemas, mas ousadia para trabalhar para superá-las.
Jamais deixem que os sonhos que os trouxeram até aqui sejam desfeitos e acreditem que vocês podem sim fazer a diferença. Pense no exemplo da patrona de sua turma, Aracy Guimarães, que foi além do seu dever burocrático e assumiu o seu dever moral, salvando centenas de judeus da morte no Holocausto, movida pelos seus valores profundos e não por regras abstratas. Aracy mostrou que aqueles que fazem a política externa precisam olhar o ser humano em sua realidade concreta. Portanto, olhem para a realidade e aceitem o melhor conselho que eu posso lhes dar. Escutem o nosso povo, aprendam com ele e levem a sua voz aos 4 cantos do mundo. Nosso projeto é o de construir uma nação mais vigorosa, na qual a sociedade, e não o Estado, seja a grande protagonista. Conto com todos vocês para, juntos, trabalharmos nesse projeto de um novo e grande Brasil. Meus parabéns a todos e muito obrigado. Senhoras e senhores, está encerrada esta cerimônia. Solicita-se que os presentes permaneçam em seus lugares até a saída do presidente.